Bom dia, boa tarde ou boa noite. Me chamo Volnes e eu vou começar apresentando o nosso seminário sobre o papel político e função do ensino de ciências à luz da pedagogia histórico-crítica. Nosso grupo é formado pela Andressa Galasso, Guilherme Frizarin, Natália Carvalho e por mim. Bem, vamos começar falando sobre os modismos, que na área de educação são repetições de determinadas práticas dentro de um contexto histórico-cultural na sala de aula. Esses padrões, quando estudados e analisados sobre o ponto de vista de Demerval Saviani, ganham o nome de concepções pedagógicas. Estas concepções dividem-se entre as de natureza crítica e as de natureza acrítica. As concepções críticas fundamentam pedagogias críticas, ou progressistas, enquanto as concepções acríticas fundamentam as pedagogias acríticas, também chamadas de liberais. Dentro da pedagogia liberal encontram-se as teorias tradicional, tecnicista, renovadora diretiva e não diretiva, que apresentam como intuito a formação de um indivíduo capaz de assegurar a manutenção do status quo da sociedade, e apesar de não ter uma visão crítica do mundo, é essencial para a estrutura social, sendo um cumpridor de papéis sociais pré-definidos pelo sistema. O cidadão não é preparado para discutir política, economia ou sociedade, uma vez que é apresentada uma visão mecanicista do mundo, ou seja, é adotada uma perspectiva ideológica. O contrário do indivíduo formado pela pedagogia progressista, que abrangem as teorias libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos. Nesse caso, o currículo é de natureza crítica e visa subverter a sociedade a partir de elementos de sua própria formação, pautado no materialismo histórico-dialético. Dessa forma, o aluno consegue enxergar o mundo com suas estruturas e seus modos de produção. Em 1982, Saviani realizou a primeira sistematização do que hoje é conhecido como a pedagogia histórico-crítica, com o título Escola e Democracia, para além da curvatura da vara. No ano seguinte, publicou o livro de mesmo ano que reitera as ideias contidas no artigo que foi publicado. A partir disso, uma nova proposta pedagógica passa a ser difundida, com o intuito de substituir as teorias pedagógicas vigentes, que apresentavam diversos problemas. As teorias não críticas pretendem ingenuamente resolver o problema da marginalidade por meio da escola, mas sem jamais conseguir êxito. As teorias críticas explicam a razão do suposto fracasso, mas não resolvem de fato o problema de que a escola é um instrumento de reprodução das relações de produção. A escola na sociedade capitalista necessariamente reproduz a dominação e exploração, daí seu caráter segregador e marginalizador. Olá, eu sou o Guilherme e vou apresentar a vocês a concepção da escola a partir da pedagogia histórico-crítica. Bom, a abordagem metodológica de uma escola contribui diretamente para o sucesso ou fracasso do seu processo de ensino-aprendizagem. De acordo com uma pesquisa feita por Gasparini e Pettenuti em 2012, atualmente, essa abordagem metodológica, principalmente a prática docente, tem se pautado principalmente em estruturas que oscilam por entre as pedagogias não críticas. No entanto, muitos desses professores afirmaram se basear em outras pedagogias, como a pedagogia histórico-crítica, mas eles apresentam dificuldades em aplicá-la. Agora, esse posicionamento acontece de maneira que eles não conseguem se desvencilhar da docência tradicional e de seus métodos de ensino. Agora, essas estruturas mais tradicionais eles têm modelos de aprendizado mais conteudistas. Eles acabam fazendo uso de aulas mais expositivas, carregadas de informações excessivas, e de modo que caracterizam o aluno apenas como um elemento passivo no processo educativo. Então, nesse método mais tradicional, acabamos fundamentando a partir do condicionamento pela memorização dos conteúdos e pela valorização da disciplina, respeitando a autoridade do professor como um emissor de verdades científicas absolutas. Porém, ao fazerem uso desses métodos, essas pedagogias não críticas propõem promover um desenvolvimento individual do aluno, de modo que eles se adequem aos papéis sociais estabelecidos de acordo com os interesses do capital. Dessa forma, eles se pautam na manutenção das estruturas vigentes
de dominação de classes e na reprodução das relações de produção de uma sociedade em modo de produção capitalista. Portanto, eles acabam privando a educação de quaisquer condicionantes históricos sociais, fazendo uso da instituição escolar como um meio de impedir a luta de classes e a consequente transformação da estrutura da sociedade. Agora, a partir dessas necessidades deixadas por essa prática docente baseada nas teorias não críticas e observada até pelas crítico-reprodutivistas, foi concebida a pedagogia histórico-crítica. Possui um papel transformador dessas relações de produção e estruturas sociais na sociedade capitalista. Então, a pedagogia histórico-crítica possui uma proposta objetiva no resgate da importância da instituição escolar no processo, no processo educativo eficiente, né? A partir do momento que ressalta a socialização de conhecimentos sistematizados, historicamente construídos pela humanidade, a cultura humanizada. Mas, para isso, é necessário que a escola proporcione condições favoráveis à transmissão e aprendizado desses conhecimentos. Dessa forma, a abordagem dessa pedagogia propõe que o processo educativo, a partir de reflexões propostas sobre a relação professor-aluno e por meio de leituras mais amplas da realidade, construa a prática profissional do docente. Então, em vista disso, esse processo educativo nessa pedagogia objetiva perceber a contradição das relações profissionais na sociedade capitalista e que essas contradições sejam superadas. Então, acabam sendo propostas as medidas lógico-dialéticas na interpretação dessa realidade capitalista, buscando compreender a realidade a fim de que ela seja transformada. Agora, a pedagogia histórico-crítica vai discutir bastante o papel do professor nesse processo de transformação da sociedade. Para isso, ela vai se basear na psicologia histórico-cultural do Vygotsky. Dessa forma, ela vai propor a reestruturação da relação entre o processo de ensino e o desenvolvimento cognitivo do aluno, uma vez que é construída a concepção de que a educação possui um papel primário no desenvolvimento das características humanas. Então, a partir disso, a partir da educação, os indivíduos são capazes de estabelecer relações entre outros indivíduos, objetos e consigo mesmos. Então, para o Vygotsky, o papel do professor acaba sendo fundamental no processo de desenvolvimento cognitivo e social do educando, uma vez que o professor atua como um mediador mais experiente dos conteúdos e condiciona o aprendizado a partir da sua transmissão intencional. Então, acaba ficando a cargo desse professor organizar o conhecimento sistematizado e o acesso à cultura, mas principalmente possibilitando a sua reprodução, senão de nada adianta. Porém, ele precisa ficar atento para que esse conteúdo seja de acordo com a capacidade de aprendizado do aluno no determinado nível de desenvolvimento daquele período de vida que ele se encontra. Então, ele, o professor precisa incidir na zona de desenvolvimento proximal do aluno. Não adianta ele ensinar algo que o aluno já sabe ou ensinar algo que está muito além das capacidades desse aluno. Portanto, o professor precisa organizar o conteúdo e de maneira que a cultura se torne assimilável ao educando. Então, ele, ele toma o aprendizado como um processo crítico, orientado pela compreensão da importância do próprio papel na educação e no desenvolvimento cognitivo do educando. Porém, só isso não é necessário. É necessário também que esse professor esteja comprometido
com o desvelamento dessa realidade, desse modo de produção capitalista. Então, ele precisa visar a transformação das estruturas sociais impostas pelos interesses do capital, para que o processo educativo se torne, de fato, crítico. Muito obrigado, Guia, pela explicação. Agora nós vamos falar sobre outro pilar que fundamenta a pedagogia histórico-crítica, o materialismo histórico-dialético. Ele foi desenvolvido por Marx e Engels no século XIX. É uma teoria política, sociológica e econômica que afirma: não é nossa ideologia, não é nossa forma de pensar, não é como nós agimos que a sociedade se molda. É através dos meios de produção que a sociedade é materialmente moldada, que determina como nós pensamos, como nós agimos, no que devemos acreditar e no que não devemos acreditar. Analisando sua etimologia, fica mais fácil de entender. O materialismo afirma que a realidade é física. São as condições materiais que determinam quem nós somos, e não nossa ideologia. A história para Marx pode ser dividida entre a realidade natural, que existe independente da ação do homem, como processos geológicos ou processos astronômicos, que é diferente da realidade histórica, que está dependente dos nossos modos de produção de bens e serviços. Estes determinam os cursos da nossa própria existência. Portanto, quando mudamos nossa forma de produção, mudamos também nossa própria história. Mas essa realidade também é dialética, na qual o sujeito e o ambiente geram influências mútuas entre si. Desse modo, o materialismo histórico-dialético fundamenta-se na observação da realidade, a partir da análise de determinado modo de produção. Modo de produção esse vinculado ao mundo dos homens enquanto produtores de suas condições concretas. A partir disso, Saviani baseou sua pedagogia, que propõe vincular a educação brasileira à realidade econômica e sociocultural dos educandos, ligando o ensino a uma reflexão e ação transformadora dessa realidade através da prática social. Transformação essa que somente é possível no entendimento do mundo em que o sujeito está inserido, e para entender a própria realidade é necessário que as estruturas e superestruturas que compõem o modelo socioeconômico sejam analisados. Com você, Natália. Bom, como já foi abordado anteriormente, uma breve introdução sobre a pedagogia histórico-crítica, agora a gente vai começar a falar um pouco sobre o papel político e social da educação para essa pedagogia, para depois a gente entrar mais propriamente dito do papel do ensino de ciência para essa pedagogia. Nesse tópico a gente vai relembrar um pouco algumas coisas que já foram introduzidas e vai começar a discutir um pouco a questão do conteúdo para a pedagogia histórico-crítica, que é uma concepção crucial para a gente entender o papel político e social da educação dessa pedagogia e o papel do ensino de ciências para essa pedagogia. Então, para retomar um pouco, a gente precisa lembrar que as teorias críticas e produtivistas, elas defendiam uma educação que não estava vinculada com o contexto histórico no qual ela estava inserida. E por conta disso, Saviani entendeu que havia necessidade da criação de uma teoria pedagógica que estivesse vinculada com o contexto histórico da sociedade em que ela estava existindo. E por conta disso, surgiu a teoria, a pedagogia histórico-crítica de Saviani. Essa pedagogia histórico-crítica, então, ela defende, ao contrário das pedagogias críticas e produtivistas, que existe sim uma vinculação entre a educação e os interesses populares. E, por conta dessa vinculação, essa pedagogia ela tem que ter um compromisso, ela tem que estar compromissada com a transformação da sociedade e com a luta socialista. No seu trabalho de 2018, Raquel Santos, ela explicou que a pedagogia histórico-crítica, ela entende que a escola é determinada socialmente e que, se a sociedade estiver fundada no modo de produção capitalista e dividida em classes com interesses opostos, a escola ela vai sofrer determinação do conflito de interesses. Então, para a gente entender aqui, quando a escola está inserida num contexto de produção capitalista, com uma divisão de classes em classe dominante e classe de dominados, a escola ela vai sofrer a determinação desses conflitos de interesse, porque vai existir conflito de interesse entre as classes. Um dos conflitos, por exemplo, é a classe dominante não tem interesse
na transformação histórica da escola. E por que ela não tem esse interesse? Porque a partir do momento que a escola sofre uma transformação histórica, a classe dominante deixa de preservar o seu domínio. Esse domínio passa a existir num nível de equidade com a classe dominante. Então, por conta disso, surge a necessidade de uma pedagogia que supere essa ideia reprodutivista de sociedade, essa ideia de que a sociedade é assim e ela vai continuar sendo assim. Então, para existir essa superação de ideias, o que precisa acontecer? Precisa surgir uma pedagogia pensada a partir do interesse dos dominados. Porque, como a gente viu, o interesse dos dominantes é bem claro. É manter o seu domínio, é manter os seus privilégios. Então, essa pedagogia ela precisa ser pensada a partir do interesse dos dominados, para eles defenderem os seus interesses. Além disso, essa pedagogia ela tem que ter um compromisso com a transformação social e esse compromisso tem que estar situado no processo de transformação histórica. Esses dois pontos eles entram um pouco no que a gente conversou sobre materialismo histórico dialético nos tópicos anteriores, de Marx e Engels. Então, para a gente entender a pedagogia histórico-crítica, a gente precisa entender que ela é uma pedagogia que ela tem um papel político e social. A educação tem um papel político e social nessa pedagogia. E qual que é esse papel político e social? Essa educação ela vai objetivar a superação da divisão social de classes. E como que ela vai fazer isso? Como que vai acontecer essa superação da divisão social de classes na sociedade capitalista? A partir da aquisição de elementos culturais historicamente desenvolvidos. O que a gente vai entender dentro do processo educativo como elementos culturais historicamente desenvolvidos? Os conteúdos. Dentro do processo educativo, eles dizem respeito aos conteúdos. Porque os conteúdos nada mais são do que esses elementos desenvolvidos pela sociedade, esses elementos de caráter cultural, de caráter histórico, que são desenvolvidos e sistematizados pela sociedade e que vão ser trabalhados dentro do contexto escolar, como os conteúdos das disciplinas que a gente tem, que existem dentro da escola. Além disso, para acontecer essa superação, precisa acontecer uma produção histórica e coletiva da humanidade individualmente. Então, cada indivíduo vai ter que se entender como humanizado e como parte da humanidade individualmente e coletivamente, a partir de uma produção histórica da sociedade. Duarte e Saviano, em 2012, especificaram que o domínio do conhecimento é uma das armas que a classe dominante emprega para neutralizar as ações potencialmente revolucionárias. Então, aquele conhecimento cultural historicamente produzido, ele está apenas nas mãos dos dominantes, da classe dominante. A classe dominada não está acessando esses conhecimentos. E para que ocorra uma transformação social, a classe dominada precisa acessar esses conhecimentos. E a pedagogia histórico-crítica vai defender que o papel político e social da educação é fazer com que a classe dominada consiga acessar esses conhecimentos sistematizados para, a partir daí, eles terem ações revolucionárias que levem e que gerem transformações sociais dentro da sociedade, da sociedade contextualizada que eles estão vivendo. E daí, entrando um pouco na questão dos conteúdos, a gente vai entender que, para a pedagogia histórico-crítica, o ponto principal são os conteúdos. O conteúdo é o mais importante dentro dessa pedagogia. A gente vai relembrando um pouco, a gente tem uma pedagogia tradicional, que o foco ela é super focada no professor, na ação do professor, e uma pedagogia nova que é super focada na ação do aluno. A pedagogia histórico-crítica ela não vai ser focada em nenhum dos dois, ela vai ser focada nos conteúdos. E por que isso? Porque ela entende que os alunos e os professores, eles são agentes sociais. E que a única coisa que difere os dois é o nível de compreensão de realidade que eles têm no início do processo educativo. Os alunos eles vão ter uma compreensão de caráter que a gente chama de caráter sincrético. Por que caráter sincrético? Porque ela vai ser uma compreensão de realidade mais desorganizada e um pouco mais confusa. Já os professores eles vão ter uma compreensão de caráter sintético precário. Por que sintético precário? É sintético porque ela é uma compreensão mais organizada e mais sistematizada da sociedade, porém ela vai ter esse caráter precário porque a pedagogia histórico-crítica ela não entende que o professor é um detentor de saber que vai transmitir o conhecimento para o aluno. Ela entende que os dois vão fazer uma troca dentro de uma prática social como agentes sociais.
Então é precário porque essa troca ainda não aconteceu. Então o professor ele tem uma compreensão de realidade contextualizada apenas nele. E a partir dessa troca com o aluno para buscar essa apreensão de conhecimentos por parte do aluno, ela vai deixar de ser precária, entendeu? E outro fator importante que essa pedagogia explica é que o processo educativo ele vai ter início numa prática social por parte de dois agentes sociais e ela vai ter fim, vai finalizar também numa prática social por parte dos dois agentes sociais. Mas o mais importante aqui é a gente entender que para a pedagogia histórica crítica, ela é uma pedagogia centrada nos conteúdos, na apreensão desses conhecimentos, porque esses conteúdos eles vão ser os conhecimentos que são desenvolvidos pela sociedade e que precisam estar na classe nas mãos da classe nas mãos da classe dominada, para que eles consigam atingir o mesmo nível de conhecimento da classe dominante e, a partir daí, desenvolver uma transformação social. Agora, a Andressa vai falar um pouco sobre o papel do ensino de ciências para a pedagogia histórico-crítica. Bom, até agora a gente conseguiu entender o quão importantes são os conteúdos para a pedagogia histórico-crítica e como ela se fundamenta tanto no materialismo histórico-dialético quanto na psicologia histórico-cultural do Vygotsky. Mas falando mais especificamente, como fica, então, o ensino de ciências para essa perspectiva histórico-crítica? Bom, ele deve fazer jus aos fundamentos que foram apresentados até agora. Em relação aos conteúdos, considerando que as ciências se preocupam, então, com a explicação e o entendimento de fenômenos naturais, que, por sua vez, são regidos por leis e princípios, os conteúdos eles devem ser selecionados com base em critérios e deve ser deixado de lado o ensinar por ensinar, como se tinha na pedagogia tradicional, em que os alunos simplesmente memorizavam o conteúdo e ficava por isso mesmo. Os conteúdos, agora, eles não devem mais ser entendidos como se eles tivessem um fim em si mesmo. Serão selecionados conteúdos do ensino de ciências que existam na vida material, que por muitas vezes constituem problemas da prática social, como, por exemplo, conseguimos pensar na utilização dos recursos naturais, às vezes no monopólio desses por diferentes instituições, de repente, ou então na importância da biodiversidade para algumas populações locais, e por aí vai. Considerando que esses conteúdos nada mais são do que saberes produzidos historicamente e sistematizados dentro da nossa sociedade, que por sua vez é determinada pela nossa base econômica. Então, o professor, as escolas, eles devem levar em conta a dimensão política e social, na onde os alunos, aquela escola estão inseridos. E o professor, então, deve atuar como um mediador do conhecimento existente e sistematizado para o seu aluno, que possui, sim, conhecimentos prévios, mas que é feita essa diferenciação entre o grau de conhecimento do professor para o aluno. E, nesse sentido, o professor deve, então, transmitir o conhecimento de maneira intencional e organizada, planejada. Bom, como estamos falando de ensino de ciências, a ciência ela cai, às vezes, em alguns entraves filosóficos, e foi justamente isso que Gomes e Campos, em seu artigo em 2011, discutiram. Eles discutiram que o ensino de ciências e os professores, eles devem levar em consideração e estarem conscientes de que para muitas pessoas a ciência ela é associada como uma verdade absoluta. E não deve ser isso que nós devemos levar para os alunos nas salas de aula. Pelo contrário, devemos falar, então, que aquele conhecimento que está sendo apresentado e transmitido é, sim, baseado cientificamente, mas que a ciência não busca ter uma verdade absoluta. E, então,
isso permite aproximar os alunos desse conhecimento sem abandonar o conhecimento prévio deles. Bom, a gente vai ver mais para frente, no próximo slide, como que isso é feito. Além disso, Rosella e Caluzzi, dentro, então, dessa questão do ensino de ciências para a perspectiva histórico-crítica, discutem que, diferente da pedagogia tecnicista ou da escola nova, por exemplo, que condicionavam seus alunos para o mercado de trabalho, então o ensino estava a favor do mercado de trabalho, aqui não, na perspectiva histórico-crítica, o futuro profissional dos alunos é apenas uma das esferas da vida desses alunos no futuro, mas que os conteúdos e o aprendizado, ele deve ser significativo, porque considera-se que nem todos os alunos vão utilizar esses conhecimentos na sua vida profissional, mas que esses conteúdos sejam, então, significativos para outras esferas da sua prática social, do seu convívio social dentro da sociedade capitalista, mas objetivando alcançar uma sociedade sem classes. Bom, até agora, tudo o que foi dito foi teorizado, foi organizado, discutido e escrito por Saviani, que é esse aqui da esquerda. E agora, então, a gente vai entender um pouco mais sobre João Luiz Gasparim, que é esse aqui da direita. Bom, o João Luiz Gasparim, ele escreveu um livro que se chama Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica. Bom, eu utilizei a quinta edição, que foi de 2012, mas o livro foi publicado antes. E é muito interessante que no prefácio do livro, ele conta, então, as motivações dele ter escrito essa didática. E ele conta que surgiu, na verdade, de uma conversa que ele teve com o próprio Saviani, em que ele falava que o que o Saviani propôs foi um marco para a educação brasileira e que muitos autores levavam a sua teoria em discussões, discutiam em artigos, mas que ela não estava passando desse debate mais filosófico. E ele perguntou para o Saviani por que então ele não fazia uma didática para a pedagogia histórico-crítica, para ela não ficar muito só embasada em fundamentos teóricos. E o Saviani respondeu para ele: eu fiz a minha parte. E continuou tomando o cafezinho dele lá na PUC, onde eles estavam tendo essa conversa. Bom, e foi aí que então o Gasparim escreveu esse livro, no intuito de operacionalizar os fundamentos da pedagogia histórico-crítica e para que ela pudesse ser trazida, de fato, para dentro das salas de aula, enquanto uma didática em si. Então, no livro, o Gasparim, ele propôs 5 passos para serem seguidos, que se assentam, então, em todos os fundamentos que foram falados, ou seja, ele se baseou tanto no materialismo histórico dialético, quanto na psicologia do Vygotsky, quanto na pedagogia histórico-crítica do Saviani, para escrever esse livro. E dentre esses passos do seu livro pedagógico didático são: o primeiro seria a prática social inicial, que então na sala de aula o professor ele deve levar em consideração os conhecimentos prévios, tanto que ele possui quanto os de seus alunos, e falar para os alunos sobre o tópico que vai ser abordado na sala de aula. Então, seguir para a problematização, em que vai ser discutido conjuntamente quais são os possíveis problemas que existem na vida cotidiana, na vida material, que diz respeito a esse conteúdo em questão, e aí levantando algumas questões, tanto pelos alunos, quanto problematizações que possam ser geradas pelo professor. Seguida da instrumentalização, que é a transmissão do conteúdo em si, daí por diferentes métodos e com uso de diferentes recursos didáticos. Chegando
ao passo número 4, de catarse, que seria, então, a avaliação formal ou informal da síntese que os alunos teriam chegado depois, então, dessa discussão teórica, em relação aos conhecimentos prévios que eles tinham. Por fim, o quinto passo, ele retorna à prática social inicial, ou seja, ele vai fazer com que o aluno, ao fim desse processo de ensino-aprendizagem, consiga voltar os seus olhos para os conhecimentos que ele tinha no início da aula e comparar as suas concepções de mundo de antes e depois, e a partir disso construir uma postura mais crítica, ver quais ações ele vai mudar a partir disso. Então, aqui a gente pode ver que o Gasparin, ele sugeriu que saiamos, então, da prática, passemos pela teoria e retornemos à prática. Então, isso tem tudo a ver com o processo dialético de que já foi falado. Bom, o que é muito legal também no livro é que ele dá alguns exemplos, e o Gasparin deu um exemplo de um conteúdo que é abordado nas ciências, mais especificamente no 5º ano do ensino fundamental, que seria, então, sobre a água. E lá ele vai discutir como o professor deveria seguir esses passos e sugerindo como seria uma abordagem seguindo esses princípios da pedagogia histórico-crítica. Então, ele coloca que o conteúdo é água e ele vai especificar, então, qual seria o objetivo, ou seja, o que o aluno deve ser capaz ao fim dessa aula. Então, aqui podemos ver que ele coloca: conceituar cientificamente a água como um elemento socio-natural para distingui-la de outros líquidos semelhantes produzidos e usados na vida cotidiana das pessoas, em que o próprio autor faz esse grifo. Ou seja, ele pegou um conteúdo que existe na vida material e que constitui um problema para a prática social de diversas maneiras, tanto quanto a escassez de água, pode ser pelo ciclo da água, pode ser por quem faz a gestão desse recurso natural, onde ele ressalta, então, a importância da água para a vida cotidiana das pessoas e o que ela pode ter de diferente a outros líquidos que, de repente, não são considerados recursos para nós humanos. Então, a função do ensino de ciências é justamente essa, de conseguir fazer a socialização dos conhecimentos sistematizados que foram, então, produzidos historicamente e que são baseados na ciência, no conhecimento científico, e para que eles possam ser utilizados, que eles tenham uma importância na vida dos alunos de uma forma geral, não só em uma ou outra esfera da sua vida ou para um ou outro aluno. Não, eles querem que os alunos, ao fim desse processo de ensino-aprendizado, consigam ter uma postura mais crítica em relação ao que eles tinham antes e ter uma visão de mundo mais organizada, uma visão sintética. E, assim, a escola estaria contribuindo para formar indivíduos, aí, um coletivo de pessoas mais reflexivas que pudessem, então, caminhar rumo à transformação social, em outras palavras, a uma sociedade sem classe, considerando que a pedagogia histórico-crítica e essa didática proposta pelo João Luiz Gasparin se assentam nas teorias de Marx e também de Vygotsky. Bom, aqui estão algumas das nossas referências que nós utilizamos. E é isso, gente. Obrigada aí por nos ouvirem. Muito obrigada. Tchau, tchau.